Olá, querido inscrito, tudo bem com você? Aqui é o professor Wesley e essa é mais uma videoaula para o Enem Vestibulares, na qual discutiremos aqui sobre o sistema cardiovascular. Então vamos lá, sem muitas delongas. Bem, quando a gente fala de sistema cardiovascular ou circulatório, eu preciso que vocês entendam de antemão que trata-se de um conjunto de vários órgãos que serão responsáveis pelo transporte de elementos essenciais, como por exemplo, glicose, oxigênio, hormônios, vitaminas e etc., para os tecidos e, por sua vez, também eles vão eles vão transportar os produtos do metabolismo, como por exemplo, o dióxido de carbono, ureia, amônia e etc., para os órgãos excretores. Que aí a gente pode pensar, por exemplo, nos pulmões que farão aí a troca de gases, ou, por exemplo, nós poderíamos pensar nos rins fazendo aí função de filtragem, etc. Mas além disso, um outro aspecto que eu acho que merece bastante atenção é que vocês saibam que, para além disso, nós temos um importante elemento que é o sangue. E o sangue ele é extremamente importante porque ele vai fazer o quê? Levar mediadores que fazem respiração de tecidos lesados, estão diretamente estrelados com a resposta imunológica, isto é, a resposta de defesa contra agentes infecciosos ou, por exemplo, algum elemento que possa ser nocivo ao organismo, regula o pH dos tecidos, realiza também o controle da temperatura corpórea e, para além disso, como eu havia comentado, tem aí o transporte de oxigênio, gás carbônico, hormônios e produtos do metabolismo. Entretanto, é importante nós enfatizarmos aqui, e você ir para o vestibular com isso muito bem claro na sua mente, que quando se fala do sistema circulatório, existem três elementos que serão extremamente importantes para constituí-lo, e em especial aqui, pensando no sistema circulatório humano, a saber-se, todo o sistema circulatório possuirá um fluido, que no caso da espécie humana é o sangue. Nós temos aqui os vasos, que são muito bem representados pelas artérias, arteríolas, capilares, vênulas e veias, e um músculo contrátil, que é uma bomba, que no caso aqui é o coração. Beleza? Dito isso, vamos lá. O primeiro elemento que eu acho extremamente importante nós darmos uma olhada aqui em linhas gerais é o sangue, que é basicamente um tipo de tecido conjuntivo líquido que acaba fluindo através do interior dos vasos sanguíneos. E além disso, quando nós pegamos o sangue, é extremamente importante que vocês saibam que existem duas porções muito bem definidas no sangue. Uma qual nós chamamos de elementos figurados, que essencialmente nada mais é do que as células sanguíneas, seja aí da linhagem vermelha ou da linhagem branca, que daqui a pouco, calma, nós veremos, e as plaquetas. E também tem-se aqui o plasma, que é uma porção líquida, na qual você vai ter aqui água, essencialmente, proteínas, em especial destaco aqui os anticorpos, e os sais minerais. Um outro aspecto que merece bastante atenção, e eu acho que é extremamente legal que vocês já se antecipem aqui, já guardem isso aqui como informação muito importante, é o conceito de sangue venoso e sangue arterial. Quando a gente fala de sangue venoso, é basicamente aquele sangue que ele tem uma baixa concentração de gás oxigênio, entretanto tem uma elevada concentração de dióxido de carbono. Por sua vez, o sangue arterial é aquele que ele é rico em oxigênio e pobre em gás carbônico. Posto isto, um outro aspecto que eu acho bastante importante ser dito a vocês é justamente sobre as principais células a quais nós encontramos aqui no sangue. Bem, todas as células do organismo, e aqui eu pego como referência o organismo humano, na idade adulta é produzida em uma estrutura chamada de medula óssea, e a partir de um processo chamado como hematopoiese, processo esse que é basicamente atrelado com um hormônio chamado de eritropoetina, que é um hormônio que vai, por exemplo, estimular a produção de glóbulos vermelhos, e também outros fatores proteicos, nós temos a produção das células da linhagem vermelha, que no caso aqui são os glóbulos vermelhos, que também pode ter o nome de hemácia ou eritrócito, que é essencialmente uma célula que vai transportar gases. Quais gases? Dióxido de carbono e gás oxigênio.
Em uma situação na qual você, por exemplo, tem uma intoxicação por monóxido de carbono, o monóxido de carbono ele se liga dentro de uma proteína que está no interior da hemácia, que é uma célula nucleada, ela apresenta aqui esse formato bicôncavo, que apresenta uma proteína chamada de hemoglobina. A hemoglobina ela é uma proteína com ferro, e aí isso daqui já nos explica o porquê que as hemácias são chamadas de glóbulos vermelhos ou eritrócitos, tá? Em decorrência de apresentar a hemoglobina e hemoglobina ter ferro. O ferro ele pode se ligar ao monóxido de carbono de forma irreversível, entretanto ele consegue se ligar e se dissociar do dióxido de carbono, CO2, e do gás oxigênio, beleza? Nós temos as plaquetas, que são elementos aqui importantes para o processo de coagulação sanguínea, e nós temos uma diversidade de várias células do sistema imune, que são aí os glóbulos brancos, como por exemplo células dendríticas, basófilos, eosinófilos, neutrófilos, monócitos, macrófagos, linfócito T, linfócito B. Calma que nós veremos daqui em aulas futuras, beleza? Mas de antemão é importante vocês guardarem isso. Outro elemento extremamente importante quando se fala de um sistema circulatório é justamente os vasos sanguíneos, que são basicamente estruturas que elas apresentam-se sobre o formato de tubo, que tem como função essencial a condução do sangue pelo corpo. E nós teremos três tipos especiais de vasos sanguíneos: as artérias, as veias e os capilares. A saber-se, a estrutura de um vaso sanguíneo essencialmente é tecido conjuntivo, tecido muscular liso e endotélio. Entretanto, quando a gente fala do capilar, ele é formado apenas por uma única camada endotelial, e nós veremos o porquê disso, tá? Tem uma explicação plausível pela razão do capilar ser tão rudimentar quanto essas camadas que apresenta aí a estrutura, beleza? Vamos lá. Quando a gente fala de uma artéria, ela é uma estrutura que ela vai conduzir o sangue do coração para os órgãos e tecidos do corpo. Essencialmente, toda vez que você ouvir a palavra artéria, você vai ter que entender que trata-se de um vaso condutor de sangue que parte do coração para a periferia, tá? Um outro aspecto que merece bastante atenção é que eles transportam sangue sobre alta pressão e, em decorrência do sangue estar sendo transportado sobre alta pressão, faz com que haja necessidade que a estrutura deste vaso apresente uma maior elasticidade, e isso decorre justamente da presença de tecido conjuntivo fibroso e elástico. E nós temos aqui um conceito chamado de pressão arterial, que a gente vai conversar em outro momento, que é o conceito de sístole e diástole, que é o processo de contração e relaxamento, tá? Quando a gente fala de artérias, essencialmente elas são aqui ilustradas geralmente sobre a cor vermelha. Além disso, quando a gente fala de artérias, nós temos aqui o conceito de pressão arterial, que é basicamente a pressão que o sangue exerce sobre as paredes internas das artérias, tá? E aí nós temos dois tipos de pressão arterial. A sistólica, que é a pressão exercida nas artérias durante os batimentos cardíacos, e por sua vez, a pressão arterial diastólica, que é a pressão exercida nas artérias nos intervalos entre as batidas. E aí, a gente pode, por exemplo, fazer o processo de aferição da pressão. Então, você tem aqui as artérias do braço, a pressão arterial, a sistólica, 120 milímetros de mercúrio, a pressão diastólica, 80 milímetros de mercúrio. Então, nós pegamos aqui um esfigmo-nanômetro, tá? E a gente faz uma pressão do ar que seja maior do que 120 milímetros de mercúrio, que vai interromper o fluxo sanguíneo aqui para o braço. Logo em seguida, a gente coloca aqui, por exemplo, no braço, um estetoscópio, e a gente começa a dar o quê? Uma diminuída nessa pressão desse nanômetro para que nós permitamos aqui a passagem do sangue, tá? E aí a gente consegue, por exemplo, auscultar com o estetoscópio essa passagem do sangue. E aí a pressão na bolsa menor, que é 80 milímetros, permite que o sangue, durante a diástole e a sístole, seja aí percebido, tá? Mas é bem simples.
Além disso, nós temos aqui as artérias coronárias, são basicamente artérias que partem do coração, mas que irrigam o próprio coração, tá? Então, eles vão irrigar as paredes do coração, especificamente aqui o miocárdio, que é a camada mais externa do coração, tá bom? Podem ser obstruídos aí por placas de gordura, colesterol, que a gente chama aqui de ateroma. E aí, uma vez que você tenha, por exemplo, uma lesão ou uma obstrução dessas veias coronarianas, você pode ter aqui um processo de infarto, que é basicamente um processo que você não tem um aporte adequado de gás oxigênio no coração, e isso leva aí à morte da musculatura cardíaca. Por sua vez, quando a gente fala, por exemplo, agora de veias, são basicamente todo e qualquer vaso sanguíneo que vai conduzir sangue da periferia, isto é, dos órgãos e tecidos de um organismo, até o coração. É importante vocês se atentarem a essa figura, eu trouxe ela bastante propositalmente, é que no interior das veias nós temos aqui a presença de válvulas, e essas válvulas elas permitem um sentido unidirecional do sangue, garantindo com que haja o retorno do sangue para o coração. É importante ainda vocês se atentarem que, diferentemente das artérias, o sangue ele é transportado sob uma baixa pressão nas veias, tá? E uma vez que você eventualmente tem aqui alguma deficiência nessas válvulas, você pode ter um retorno no sangue, e isso ocasiona, por exemplo, o surgimento de varizes, trombose e afins, tá? E nós temos os capilares, que eu não sei se vocês se recordam, mas no início da aula eu falei que são uma única camada de endotélio, e isso está justamente atrelado com a necessidade com que nós aumentemos a superfície de contato para me permitir, por exemplo, com que haja a passagem de oxigênio e nutrientes do sangue para os órgãos e tecidos, e, por sua vez, que esse capilar consiga, por exemplo, captar dióxido de carbono, resíduos metabólicos dos tecidos e conduzir isso daí para o sangue. O sangue vai ser transportado através das veias para retornar ao coração, e aí ser direcionado, por exemplo, para rim, para fígado, ou até mesmo para o tecido pulmonar, lá para que aconteça a hematose e eliminação do dióxido de carbono, por exemplo. E por fim, o terceiro elemento é justamente o coração, que é um órgão muscular oco que realiza o bombardeamento do sangue no interior dos vasos sanguíneos. Ele basicamente é formado pelo tecido muscular estriado cardíaco, e nós veremos na próxima figura que ele apresenta cavidades internas, e também existe aqui alguns vasos que chegam e saem dele. Todo vaso que chega ao coração é denominado como veia, e todo vaso que sai do coração é denominado como artéria. Um outro aspecto que eu queria destacar para vocês é que eu coloquei aqui, ó, nas cores vermelhas e azul, o seguinte: tudo que tiver em azul é sangue venoso, ou seja, é um sangue rico em dióxido de carbono e pobre em oxigênio. E tudo que estiver em vermelho é sangue arterial, ou seja, é um sangue que ele é rico em gás oxigênio e pobre em dióxido de carbono, tá bom? Então vamos dar uma olhada aqui na anatomia interna do coração. Ó, se liga, o coração ele apresenta estruturas que a gente chama de câmaras. E nós temos aqui câmaras que recebem o sangue do corpo, que são os átrios, e nós temos aqui câmaras que conduzem o sangue do coração para o corpo, que são chamados de ventrículos. Então nós temos aqui o lado direito do coração, ele vai ser basicamente banhado somente por sangue venoso, ou seja, sangue rico em dióxido de carbono. E o lado esquerdo ele é rico em sangue arterial, ou seja, sangue rico em gás oxigênio. Então nós vamos pensar aqui, ó, como que acontece o rolê. O sangue ele chega do organismo através das veias cavas, tanto a veia cava superior quanto a inferior, vai desembocar aqui dentro do átrio direito, ele vai passar do átrio direito para o ventrículo direito através de uma válvula, que a gente chama de válvula átrio-ventricular direita, ou também chamado de válvula tricúspide,
E esse sangue agora ele vai ser empurrado para as artérias pulmonares. Então ele vai sair através das artérias pulmonares. Então vai para o pulmão direito e para o pulmão esquerdo para fazer a hematose. Esse sangue, por sua vez, ele vai retornar ao coração através das veias pulmonares. As veias pulmonares elas irão desembocar no átrio esquerdo e o sangue ele vai fluir do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo através de uma válvula atrioventricular, ou também chamado de válvula bicúspide, e esse sangue ele cai aqui no ventrículo esquerdo. O ventrículo esquerdo, é importante eu destacar aqui para vocês, que ele apresenta um maior espaçamento aqui de endocárdio, justamente porque ele tem que ter uma força muito grande para bombardear esse sangue rico em gás oxigênio através da artéria aorta para todo o organismo, tá bom? Além disso, um outro aspecto que eu queria chamar a atenção de vocês é que o coração ele apresenta uma frequência cardíaca, ele tem uma atividade elétrica própria, tá? Então, a contração do coração é denominada como sístole e o relaxamento, por sua vez, é denominado como diástole. O coração ele apresenta uma frequência cardíaca aqui de 70 a 80 batimentos por minuto em condições normais, tá? Isso é controlado pelo marca-passo cardíaco, que a gente chama de nó sinoatrial, ou marca-passo natural. E nós veremos como que funciona esse rolê daqui a pouquinho, tá bom? E por sua vez, a atividade da frequência cardíaca, ela pode ser modulada por ação de alguns neurotransmissores, como a acetilcolina, que faz aqui uma diminuição da frequência cardíaca, ou a adrenalina, que por sua vez aumenta a frequência cardíaca. Então vamos lá. Então, você tem aqui o nó sinoatrial, ele dispara um sinal elétrico, e esse sinal elétrico ele vai agora percorrer os átrios e vai chegar até uma porção chamada de nó atrioventricular. Esse nó atrioventricular ele vai ser agora conduzido, esse sinal elétrico, através de uma estrutura chamada de feixe de His. É importante destacar que aqui no fascículo atrioventricular, ou também chamado de feixe de His, você tem um processo de retardamento da condução desse sinal elétrico para que não aconteça, por exemplo, a sístole simultânea no átrio e no ventrículo, tá? A sístole e a diástole elas têm que ser, de certo modo, temporalmente diferentes. Porque imagina, se houvesse só sístole simultaneamente no átrio e no ventrículo, o coração explodiria, tá? Então, você tem aqui um retardamento dessa condução do impulso elétrico, e esse impulso ele agora é espalhado para os ventrículos através dos feixes de Purkinje ou fibras de Purkinje. Tá bom? A frequência cardíaca, como eu falei para vocês, é o número de vezes que o coração contrai por unidade de tempo. Então, nós temos aqui a frequência cardíaca normal, que é entre 70 a 80 batimentos por minuto. A bradicardia, quando você tem aqui batimentos cardíacos abaixo de 60, ou taquicardia, quando esse batimento é acima de 100 batimentos por minuto. Nós temos aqui uma estrutura do sistema nervoso central chamada como bulbo, e o bulbo, através do nervo vago, que vai estimular o sistema autônomo parasimpático, liberando a acetilcolina, faz com que haja uma diminuição da frequência cardíaca. Então, a acetilcolina vai lá no nó sinoatrial e diminui a frequência de batimentos. Por sua vez, nós temos aqui a medula também, através do plexo cardíaco, uma porção do sistema autônomo simpático, ele vai liberar a adrenalina, e a adrenalina vai lá no nó sinoatrial e modula a frequência cardíaca, aumentando-a, beleza? Então vamos lá, só por desencargo de consciência, nós temos aqui o nó sinoatrial, vai disparar um sinal elétrico, esse sinal elétrico ele vai aqui ser distribuído pelos átrios, até chegar aqui no nó atrioventricular. Esse impulso elétrico ele vai ser conduzido agora através do feixe de His. Como eu comentei anteriormente, você tem aqui um retardamento da condução desse impulso elétrico para que você não tenha sístole ou diástole simultânea entre o átrio e o ventrículo. E por sua vez, esse sinal ele vai ser conduzido agora através das fibras de Purkinje.
Um outro aspecto que eu acho bastante importante a ser destacado aqui, gurizada, é que o coração ele apresenta um sincício funcional, ou seja, eventualmente você teve uma lesão de uma célula cardíaca. A célula vizinha toma para si essa função para continuar o processo, beleza? Além disso, um outro aspecto bastante cobrado no exame vestibular é a circulação do sangue no corpo. Nós temos aqui o lado direito com sangue venoso e o lado esquerdo com sangue arterial. E nós temos aqui a grande circulação, ou também chamada de circulação sistêmica, que é basicamente o sangue saindo do coração e indo para os órgãos e tecidos. Então, como que é esse caminho? Começa-se aqui no ventrículo esquerdo, através da artéria aorta. A artéria aorta vai levar o sangue rico em gás e oxigênio para todos os órgãos e tecidos, beleza? E aí, vai chegar lá nos tecidos, vai se difundir através dos capilares. E aí esse sangue agora, ele vai ficar rico em dióxido de carbono. Então ele vai tornar-se um sangue venoso. Esse sangue venoso, ele vai retornar ao coração através das veias cavas, tanto a cava superior quanto a cava inferior, e vai desembocar no átrio direito, beleza? Ótimo. Agora nós temos uma outra circulação que é chamada de circulação pequena ou também chamada de circulação pulmonar. Como que ela acontece? O sangue que está rico em dióxido de carbono, ele vai partir do coração através do ventrículo direito e ele vai sair através das artérias pulmonares para ir para o pulmão direito e esquerdo. Lá no pulmão ele sofre a hematose, que é a troca gasosa. Esse sangue agora ele vai ficar oxigenado e ele vai retornar ao coração através das veias pulmonares. Essas veias pulmonares vão desembocar no átrio esquerdo, levando agora para o coração o sangue rico em gás oxigênio. Beleza? Além disso, de forma concomitante, é importante vocês ainda saberem que nós temos o sistema linfático, que é basicamente um conjunto de vários vasos que drenam e devolvem ao sangue o plasma e células de defesa que extravasam para os tecidos, tá bom? O sistema linfático é extremamente importante para além da função imunológica, porque eles também mantêm a quantidade de líquido intersticial, isto é, o líquido que você tem entre as células em níveis normais, e eventualmente uma disfunção no sistema de drenagem linfática pode ocasionar a formação aqui de edemas, que é o que comumente nós chamamos de inchaços. E aí, ao longo de todo o nosso corpo, nós temos aqui órgãos sentinelas, que são os vasos linfáticos, que eles possuem dilatações que amadurecem células de defesa e realiza a filtração da linfa, tá? Que são basicamente os linfonodos, ou também chamado aqui de gânglios linfáticos, beleza? Os linfonodos, essencialmente, eles vão retirar da linfa toxinas, micro-organismos que podem causar eventuais infecções, e aí, através da ação de anticorpos, de plasmócitos, linfócitos, macrófagos e etc., eles vão efetuar uma resposta imunológica de defesa, beleza? Em alguns contextos de infecção, o que tu tem é que os linfonodos eles passam a amadurecer as células de defesa, e em decorrência desse processo de expansão das células de defesa, ou seja, desse aumento de células de defesas, esse órgão ele vai aumentar de tamanho. Então ele vai formar o que a gente chama de ínguas, beleza? E é isso, gente. Na próxima aula eu pretendo discutir com mais detalhes algumas funções do sistema imunológico, mas, como linhas gerais, para você entender as questões de fisiologia envolvendo o sistema cardiovascular, essa aula ela vai contemplar todos os tópicos, beleza? Espero que você tenha gostado, que a aula tenha sido didática, objetiva, e se você tiver gostado, deixe um like, curta, compartilhe, se inscreva no canal, beleza? Um super beijo e até a próxima. Fui!